Alô, gente querida, na hora que a campainha toca e a Lili late, nós estamos iniciando o programa que é um home program, é um programa especial feito para você, aqui pelas ondas amigas da web. A Lili hoje está marcando presença, tá vendo? É isso mesmo. E todo mundo que chega aqui, de repente imagina, nossa, que cadelinha brava. Não, essa é a maneira dela falar, é a maneira dela receber as pessoas com carinho, balançando o rabinho. Claro que como ela tem um latido forte, apesar de ser uma vovozinha de 15 anos, meu Deus do céu, as pessoas que não têm essa amizade, né, com o animal geralmente ficam um pouco assustadas. Alô para Olenka Fatioli, bom dia Olenka, para Marcelo Santos que está na escuta da gente. Hoje nós temos daqui a pouco 2 convidados espetaculares. Alô José Rodino, excelente quinta-feira para você também. Olha, o programa do dia de hoje está recheado de informações, de notícias. Alô Marcelo Santos, e lembrando que teremos hoje como convidado o Dr. Silvio Provenzano, que é chefe da clínica médica do Hospital dos Servidores do Estado. E queria também lembrar que hoje teremos o Fernando Pereira, que você conhece sobejamente dos meus programas, que é empresário, administrador de empresas, e o Fernando Pereira também é presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, confraria esta que eu tenho a honra de ser patrono. Abraço para a Sônia Almeida, para a Moura Fernando, bom dia Moura, ali deve ser Fernando Moura, né? É que o pessoal inverte o nome e com bastante razão de ser, né? Porque na medida que você inverte o nome, o que acontece? Você fica livre para você registrar o seu nome. É o caso meu. Se você bota Fernando Sérgio Comunicador, aparece muitos, digamos assim, memes e coisas na internet. Mas se você botar só Fernando Sérgio, você vai ver que tem vários Fernando Sérgios também. Faz parte do show. Minha querida amiga Marion Duarte, alô Marion, a grande cantora Marion Duarte, meu abraço, meu carinho para a Verinha também. A Luzinete Monteiro está assistindo nesse momento. Então eu dizia, a gente na segunda parte do programa, nós teremos esse papo amigo na sala de visitas. É um resgate dos 15 anos que eu tive a oportunidade de apresentar a Super Madrugada na rádio que não paga. Então nós tínhamos a sala de visitas e era muito agradável, e depois de um certo tempo, por razões diversas, acredito eu até que comerciais, a gente teve que suprimir essa sala que hoje volta com toda a força. Eu quero agradecer aos muitos amigos, não é? Daqui a pouco, por exemplo, o Dr. Silvio vai falar de uma amiga dele, e acredito que o amigo também esteja acompanhando, que estão no Vietnã, né? Que maravilha! Então eu estou lembrando do professor Jorge Trigo, com quem a gente tem uma grande amizade, lá em Lisboa, né? Alô Jorge Trigo, abraço grande. Outro dia eu tive a honra de saber que o professor Jorge Trigo levou para os seus alunos de comunicação este programa como modelo de um programa em família, como modelo de um programa feito de uma forma despojada, simples, mas cujo objetivo é não perder o contato com você e é exercer a paixão que todos temos pela comunicação. Quando você é apaixonado pela comunicação, você descobre novos caminhos. E eu confesso a você que mais ou menos a questão de uns 6 meses atrás, quem me acompanhava na rádio sabe disso, quando eu percebi que a rádio ia mal das pernas, que a rádio não tinha condições mais de pagar, o que de fato até hoje não pagou, apesar de todas as ações judiciais, o que aconteceu? Eu falei, eu vou gravar isso ao vivo. Eu me lembrei do tempo que eu fazia televisão, eu me lembrei do tempo em que eu fui o primeiro apresentador do SBT, quando apresentei o Notecentro, ainda bastante novinho, com essa carinha que está aqui, e que hoje mudou, evidentemente, por causa da idade. E eu vou gravar isso, eu vou gravar e vou fazer uma abertura de improviso. E vou gravar, mas improviso baseado em fatos, em condições. E comecei a gravar meio que intuitivamente e não sabia, como nem todas as coisas na vida a gente sabe, que chegaria a um momento em que a gente utilizaria isso, tecnicamente falando, utilizaria isso como um programa da web. Penso eu que o futuro do rádio está na web. O rádio não vai deixar de ser rádio, mas por força da sua desatenção, notadamente da desatenção dos seus diretores artísticos, o que acontece? Ficou muito para trás. De repente, eu me lembro de algum tempo atrás, que um querido amigo, diretor, dizia, olha,
Hoje, o concorrente da nossa rádio ou de outra rádio é a televisão, a CNT, era também, quem sabe, a NGT, que está vindo lá de São Paulo, mas hoje se torna a própria TV Globo concorrente, quando você observa bons programas muito afeitos e parecidos com o rádio. É o caso até do programa da Fátima Bernardes, o Encontro, a quem eu aproveito para mandar um grande abraço, né? Vários colegas nossos hoje estão assim perplexos porque não houve a percepção por parte, notadamente, de quem dirigia o rádio, de que deveria avançar. Muita gente ainda meio que, digamos assim, estagnada no tempo, imagina assim, não, o rádio é só som. Não é. Na medida em que você avança, você tem 2 olhos para ver, você tem 2 ouvidos para escutar, de preferência escutar mais do que falar. Você talvez tenha de falar muito na hora do programa. Quem me conhece sabe que eu sou muito falante na hora do programa e que não sou tão falante, evidentemente, na minha vida particular. Então o que eu quero dizer é o seguinte, muita gente não percebeu isso. Hoje nós estamos percebendo o valor da imagem. A cada dia cresce mais o nosso programa da web. Não é, Sônia Mortágua? Um abraço para você. E é exatamente isso que vem ocorrendo ao longo de cada dia. Hoje, outros colegas também estão fazendo seus programas, a exemplo do meu amigo Haroldinho, Haroldo de Andrade, com um belíssimo programa de 9 ao meio-dia da Rede Live. Quando acabar este programa, você pode mudar para YouTube e você vai ver lá, coloca Rede Live, porque é live em inglês, né? Que quer dizer ao vivo, né? Então é Rede Live, e aí você vai ver o programa do Haroldinho, um programa também muito bem elaborado. Então é isso, quer dizer, a gente tem tido como nossa atitude ajudado até outras emissoras. A emissora que não paga, por exemplo, na época que eu estava lá, tinha uma imagem totalmente horrível, porque não cuidavam da iluminação, não cuidavam da necessidade de focalizar quem estava falando. Hoje a coisa mudou, que bom, para melhor. A própria Globo hoje está mudando também para melhor. Então, basicamente é isso. Você sabe que você está em casa e eu espero contar com a sua amizade, com o seu carinho, o que para nós é muito importante. Eu estou aqui vendo no meu computador algumas notícias que eu queria dizer para vocês logo aqui na abertura do programa. A previsão de hoje, a máxima é de 28 graus e não deve chover, segundo o site Climatempo. Agora, no momento aqui no Rio de Janeiro, nós estamos em torno de 22 graus. Pois bem, investigadores suspeitam que Pisciani organizava pagamento de propina a conselheiros do TSE. Quando eu vi ontem a notícia da prisão de 5 conselheiros, sobrando até uma moça, que na verdade é também conselheira, mas que não foi acusada de nada. E a gente não sabe o que ela vai fazer, porque ela vai se reunir com quem? Com ela mesma? Fica difícil. Quem é que vai decidir uma situação de conselho do Tribunal de Contas do Estado? Esse Estado tão combalido, esse Estado quase falido, e de repente se prende por alguma suspeição 5 dos conselheiros. Aí foi inevitável. Quando eu vi essa notícia, eu pensei cá com os meus botões, meu Deus do céu, botaram as raposas para tomar conta do galinheiro. Não sei se você sabe, a raposa come a galinha. Então, o dinheiro provavelmente que está faltando por aí, a ponto do ministro, que eu até nem vou falar o nome, querer aumentar e já está aumentando os impostos, está sendo esclarecido em função de todas essas lambanças, de todas essas falcatruas que nos deixam estarrecidos. E por que ficamos estarrecidos? Porque a gente tem ainda aquela coisa antiga da honestidade. Na verdade, eu costumo dizer que a única herança, de fato, que meu pai me deu foi a honestidade. Então a gente fica pasmo, né? Porque você que trabalha, que luta, você que foi para uma faculdade, formou ou não, não importa, você que de repente é autodidata e luta também com a mesma dificuldade que todos nós lutamos para chegar a algum lugar, e você descobre que esses senhores têm todas as mordomias do mundo, né? Eu não estou condenando ninguém, eu estou dizendo que essas pessoas são passíveis de condenação. Agora, se você for buscar um processo em meu nome, tu não vai achar. Então é aquela velha história, se é passível é porque houve alguma coisa irregular. E lamentavelmente a gente vê o resultado disso com a prisão de Eduardo Cunha e outros tantos por aí, a suspeição em cima do Lula, a outra suspeição em cima da Dilma, a outra suspeição em cima até do próprio Temer, meu Deus do céu, né? Resta saber se lembra aquela história, o último a sair apaga a luz do aeroporto.
Quer dizer, infelizmente as pessoas estão ficando desta forma e a gente não quer isso. A gente quer acreditar que esse país tem futuro, a gente quer acreditar que as pessoas honestas acabarão vencendo, mas é terrível quando você descobre essa situação aí. Agora, que é pior, Justiça do Rio de Janeiro mantém interdição da ciclovia Tim Maia após laudo do CREA. É um negócio louco. A prefeitura afirma que vai estabelecer cronograma de ações e que técnicos da GeoRio vão vistoriar a estrutura, né? E, na verdade, vão ver o quê? Vão ver coluna quebrada, ou pelo menos rachada, quebrada de todo não, porém rachada. Vão ver que aquilo foi feito a toque de caixa. Vão ver que aquilo foi feito em condições eleitoreiras. Vão ver que muitas das obras que a gente tem por aí, elas foram feitas na base da empolgação. É típico de país que ainda não está totalmente desenvolvido. Duvido que na Europa, que eu conheço razoavelmente bem, que na Europa vai haver esse tipo de coisa. Duvido que nos Estados Unidos vai haver esse tipo de coisa. Eu tenho uma tese dizendo assim, esses povos, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, passaram por agruras que nós nem imaginamos. Passaram por guerras mundiais, por guerras que trucidaram milhares e milhares de filhos seus. Então, depois do susto, a pessoa tem medo. E nós aqui no Brasil, o máximo que a gente fez foi invadir o Paraguai. Invadimos o Paraguai em conexão com a Argentina. E, na verdade, não recebemos nenhuma força estrangeira dentro do nosso próprio território. Então, o que eu acho é o seguinte, nós não temos aí a perspectiva, ou pelo menos a grande maioria da população hoje começa a ter, de que, na realidade, a gente tem que respeitar as coisas. A gente tem que respeitar o erário. A gente tem que não permitir que esse tipo de coisa volte a acontecer. Vamos torcer para dias melhores. Marlene Mamed, um abraço para você, eu gosto muito de você, concordando com tudo, pois com a sua forma inteligente você nos proporciona um grande dia. Obrigado, querida, um beijo no teu coração. Hoje é um dia muito especial para mim. Hoje, se vivo fosse meu sogro, o português, mas brasileiro de coração, o grande Chico, que a gente chamava, era Francisco Alves da Costa, estaria fazendo mais um aniversário. Já se foi há 2 anos, mas deixou um grande exemplo e eu quero dedicar o programa do dia para ele. Alô, Glória Brito, como vai você? A grande astróloga Glória Brito. Eu quero mandar um abraço também para o Leonel, presidente do Sindicato dos Radialistas, para o meu amigo Francisco Carlos Galdino. Alô, Galdino, como vai? Vai bem? Pois é. Então, mais notícias que a gente tem aqui, não mais com I, né? Aliás, eu tinha um professor que dizia, a gente não deve falar mais notícias, porque dá a impressão, com a pronúncia do carioca, que são notícias ruins, mas na verdade não. Aí é mais de somar, é mas sem o I. Então, a sede do governo do Rio de Janeiro foi alvo de busca e apreensão na Operação Quinto Douro. Tiroteio deixa 2 feridos na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Um homem foi levado para o hospital do Andaraí e outro, um militar, para o Hospital Central da Polícia Militar. É outro problema que a gente está lutando aí para evitar, para acabar esse tipo de coisa, gente. Vocês se lembram daquele governador que um dia tirou a arma de todas as pessoas de bem, né? Ah, quem entrega não precisa e tal, e não deixou a arma com os bandidos. Então é exatamente o oposto que a gente precisa. Eu particularmente nunca tive arma na vida, não tenho nada contra quem tenha, mas acho que eu não terei jamais. Mas é aquela história, se você for honesto, você tem o direito à proteção da sua propriedade, da sua família. Agora, se você é desonesto, pelo amor de Deus, né, como é que vai ter arma? E esse é o grande problema que nós temos aí no Rio de Janeiro, porque infelizmente a polícia não está ganhando em dia, tanto a civil quanto a militar, porque os servidores públicos, ainda ontem eu tive aqui o Manuel Dionísio, o mestre Manuel Dionísio, uma das figuras mais lendárias do carnaval, e funcionário estadual aposentado, se queixando, porque a última parcela que ele teria recebido foi pífia. Então é aquela história, como é que faz? Tem que investigar mesmo, tem que, se houver culpa no cartório, prender essa gente do TCE e outros mais. Agora, cuidado na hora de botar outros, né?
Ah, meu Deus do céu. Muito bem. Meus amigos queridos, olha só, e o tempo voa, né? Já se passou 15 minutos do nosso programa e eu queria dizer para você agora que você pode sim se inscrever no YouTube através do programa Fernando Sérgio. O que é isso, Fernando? Inscrever não paga nada. Você vai no youtube.com, você vai lá na pesquisa e você escreve ali programa Fernando Sérgio. Vai aparecer um monte de pequenas fotos minhas, é só clicar numa delas, você vai escolher o dia que você vai ouvir, o tempo que você vai ouvir o programa. Mas se você se inscreve, cada vez que tiver um programa novo, você será informado. Perfeito? Então nós vamos agora para a Palavra Amiga com a presença sempre muito importante da jornalista Samira Valente, não é, que vai trazer para você de um dos livros que eu escrevi, do livro Vida e Sucesso, não é, que na verdade repercute esse quadro meu que chama Palavra Amiga. Né? Alguns amigos, quando surgiu o programa do Heleno Rotai, perguntaram para mim, ué, mas ele também tem a Palavra Amiga? Eu me lembro que o Ricardo Henrique, filho do Alfredo Raimundo, me disse, ué, mas Fernando, ele não sabia que eu tinha um quadro Palavra Amiga há 30 anos atrás, que começou na Rádio Bandeirantes. Aí, o que acontece? O Rotai é um belíssimo comunicador, e eu até, de uma certa forma, apresentei ele ao meu editor, que acabou publicando um livro dele com o mesmo nome, e na ocasião, eu até, para não confundir uma coisa com a outra, eu abri mão do termo Palavra Amiga e coloquei nesse quadro Papo Amigo. Essa é a explicação. Mas agora que voltei e estou na web, então todo mundo fica com a sua Palavra Amiga. Vamos lá, olha, ontem eu tive aqui a Paula Ranieri, que foi minha produtora por 8 anos, mas a Samira é minha mulher por 37 anos. Samira me conheceu no Sistema Globo de Rádio, ela era editora nacional do Sistema Globo, onde ela permaneceu 17 anos, é isso? 17 anos, muito bem. E daí, de lá para cá, tem sido um grande amor e minha parceira. Muito bem. Bom dia, Samira, qual é o papo de hoje? Bom dia, Fernando, bom dia aos nossos internautas. A pergunta é a seguinte: meus pais se divorciaram há décadas e até hoje sofro com essa separação. Acho que a minha vida não anda por causa disso. O que é que você acha? Olha, você quer que eu seja muito sincero para você? Chega de mimimi. É uma frase que estou falando agora. A coisa mais fácil que tem é a gente culpar os nossos pais. Não é? Não que não haja problemas, dificuldades, sempre pode haver, pai nunca é perfeito, mãe nunca é perfeita, por melhor que seja, nós todos somos pessoas comuns, e quando a gente se descobre pai de uma pessoa, e a gente faz o nosso melhor para poder ajudar. Claro que o ideal, querida, seria a pessoa casar e viver junto para sempre, mas isso é um conto de fadas, pode acontecer ou pode não acontecer. Não é? As separações, elas acontecem desde que o mundo é mundo, e os casais bem-sucedidos também acontecem desde que o mundo é mundo. O que acontece é o que você vai fazer da sua vida agora, porque de repente você está usando um farol para olhar para trás, e você olhando para trás, você não olha para frente. É como se fosse uma locomotiva com um farol endereçado para trás. Ah, meu pai fez isso, fez aquilo. Ah, minha mãe devia ter feito isso. Eu conheço gente que fica assim a vida inteira. Eu conheço gente que, de repente, o avô deu um presente e esse presente era para o Natal e até hoje as pessoas não buscaram. Eu conheço esse tipo de coisa, não é? Então, ressentimento não leva a caminho nenhum e nem adianta para você. Mesmo que você tenha razão, ah, papai foi isso, mamãe foi aquilo, quem cuida da sua vida é você mesma, querida, é você mesma. Então, o que eu aconselho, aliás, eu não gosto de falar em conselho, porque eu não sei se eu sou tão importante assim para dar conselho para alguém. Então, eu vou modificar, eu vou dizer, a minha opinião é que você deve deixar isso para lá, entendeu? Fecha essa gavetinha e vai procurar realmente uma vida um pouco melhor. Eu esqueci de uma coisa aqui. Samira, por favor, pega aqueles livros lá para mim, porque esse é o momento, aqui é feito tudo assim, na base do improviso e da verdade. E eu tenho que ter a mesma altura do meu computador para passar essa prece que você... Não é esse não, meu amor. Então, a prece que me foi feita, que eu fiz e que um ouvinte querido, Luciano Gomes, né, criou essa homenagem, tá vendo? Então eu tenho que levantar aqui esse computador, que faz parte do show. E você vai ver aqui agora essa prece, vamos lá, com licença,
você vai ver, porque é algo muito, 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 muito interessante e da qual eu agradeço e me orgulho todos os dias. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele ajuda o que pede o meu coração. Tá vendo que coisa bonita, né? Muito obrigado ao Luciano Gomes, que foi a pessoa que fez essa homenagem para mim. Eu fico extremamente feliz com isso e é uma forma de resgate daquilo que eu fazia no rádio e fazendo por aqui também. O detalhe é o seguinte, você, querido, que está comigo, você pode, sim, se inscrever no YouTube. Um abraço para a Fernanda Faccioli, que nesse momento está nos escutando, e são muitas as pessoas que estão também, nesse momento, acompanhando a gente. Um abraço, mais uma vez, para o Paulo Vasconcelos, para a Marilda de Oliveira, para o João das Dores. Apesar do nome João das Dores, nesse momento está, deve ser Juan de las Dolores, porque seria isso, de repente é brasileiro que está passeando lá pelo Peru. Então um abração grande para você. Mas nesse momento, minha gente, nós vamos agora para a sala de visitas. A sala de visitas onde nós estamos já recebendo os nossos queridos amigos. Olha aqui, aqui você já viu a Samira, que vai participar também. Aqui está o Dr. Silvio Provenzano. Bom dia, Dr. Silvio! Bom dia, Fernando, e agradecendo a você
mais uma vez o carinhoso convite, como eu postei ontem na minha página do Facebook. Muito obrigado. Te rever, já estava com saudades do nosso papo. É verdade, é verdade. E poder participar desse seu programa, que já é um sucesso. Não vou dizer que será não, porque já é um sucesso. Uma honra. Dr. Silvio Provenzano é chefe da equipe clínica, né, Dr. Silvio? Do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. É um médico dos mais competentes e um médico dos mais solidários. Eu sei de vários amigos nossos que foram tratados e são tratados pelo amigo, né, com todo o despojamento e a paixão que ele tem pela profissão. Obrigado, a competência fica por conta da sua mas todos sabem que isso é real. O Fernando Pereira, que está aqui, que você sabe, ele é, na verdade, empresário, presidente da Confraria dos Amigos do Rádio. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Pois é, eu queria inicialmente, a gente vai falar um pouquinho de saúde também, eu estou com os dois aqui focados, mas eu queria saber dos amigos o seguinte: essa história de mais imposto, será, doutor Silvio, que a solução é só botar a mão no nosso bolso? Não, Fernando, eu acho que nós vivemos no Brasil, nosso país tão amado, e pagamos muito caro por isso, caro demais. A quantidade de impostos que nós pagamos é absurda se comparado com outros países. Principalmente se nós fizermos a relação custo-benefício, que aliás é uma relação que nós médicos fazemos o tempo todo. Quando a gente prescreve um determinado medicamento, a gente avalia o benefício, o risco de efeitos colaterais e bem como o custo para o paciente. Né? O médico tem que ter tudo isso em mente na hora de fazer a receitazinha dele. Qual é o retorno que nós temos hoje de impostos? Meu Deus. Vim para cá, saído da minha casa, já com 300 notícias de assaltos, segurança precária. Se você sofre um acidente, a gente fica mesmo militando na saúde pública, e eu me orgulho muito disso, Fernando. A gente tem medo se as condições naquele dia, se a equipe naquele momento está devidamente organizada. Agora a gente tem algumas unidades, as chamadas organizações sociais, que como médico eu digo, carecem de uma certa transparência. Claro. Quais são os critérios utilizados para a contratação dos profissionais que lá estão? Eu sou de uma época onde, para estar no serviço público, você se submetia a um concurso público, que por mais injusta que seja a medição através de uma prova, ainda é um recurso democrático. Claro. Todos se submetem ao mesmo exame. Teoricamente, em tese pelo menos, os melhores acabam sendo admitidos. É bem verdade que, devido aos baixos salários, que não é uma realidade do presente, diga-se a bem da verdade, sempre foi assim, muitos acabam desistindo e desviando para a rede privada. Como eu venho de uma família muito humilde, eu tinha sempre o compromisso de nunca abandonar o serviço público, onde eu estou desde 82. Portanto, já são 35 anos militando. E sem a menor vontade de sair, apesar de que as condições de trabalho são ruins. E cadê o dinheiro dos nossos impostos? Em obras superfaturadas? Pelo menos é isso que, através de vocês, jornalistas, todos nós estamos tendo a oportunidade de saber. Viva a democracia, que nos assegura a liberdade para termos conhecimento de algo que eu particularmente acredito que sempre existiu. Talvez com certeza. Talvez não, Fernando, eu diria que da forma como vem sendo praticado nos últimos anos. É verdade. Doutor Silvio, houve uma ocasião que eu dava aula na Universidade de Estácio de Sá. E um dos meus alunos, e era curso livre na época de parapsicologia, da qual eu sou afeito. E um dos meus alunos, isso tem 20 anos aproximadamente, um dos meus alunos veio falar comigo de uma falcatrua, que eu não acreditei naquela época, dizia que era na Santa Casa de Misericórdia, porque ele era instalador de boiler, essas coisas assim, e que um daqueles diretores, né, eu imagino qual, mas não tenho a prova definitiva disso, teria dito: não, instala o boiler, porque na verdade você faz que instala, mas só troca a mangueirinha e cobra o boiler. Eu achei na época que era um exagero, porque não havia a transparência que hoje nós temos. E hoje nós estamos sabendo que não só na Santa Casa, como em vários setores públicos, tem coisas muito piores. Quantas mangueirinhas não foram pagas como boiler? Não é verdade? Uma coisa em comum. Você trabalhou na Estácio, eu sou professor de lá.
Olha Eu sou só. professor de clínica médica, De clínica no último médica. período da Estácio. E a Samira foi gerente de marketing da Estácio à época do Marcelo Campos. Eu O trabalho Marcelo na UNESA já há mais de 10 anos. em qual unidade da Estácio? Da Lapa, o Arcos da Lapa, que é onde da funciona Lapa, a Faculdade de a Medicina. Faculdade de Medicina. Olha só, o Marcelo Campos, que foi pró-reitor da Estácio e era muito chegado ao Dr. João Uchoa, eu tive a honra de ser meu operador na Mundial. E ele, com muito esforço, se formou jornalista e na época não tinha ainda o registro, fez um jornal e foi Samira quem deu o registro dela para que ele fizesse o jornal e daí nasceu uma grande amizade. Hoje ele está dirigindo o Le Canton, né? Porque a Estácio foi vendida, já é de uma organização internacional. Sim, exato. Fernando Pereira, e os impostos, Fernando Pereira? Você que é empresário, hein? Já está recalculando o preço dos seguros, não? Olha, lá, hein, rapaz? Eu faço problema- seguro com você. O problema do país, o Brasil, é o país que tem a maior carga tributária do mundo. Hoje ela ultrapassa 47% do PIB. Isso é muito dinheiro. Então o que acontece? Infelizmente, o problema do Brasil é o problema de gestão. Porque dinheiro existe. Existe dinheiro para a saúde, existe dinheiro para a educação, existe dinheiro para a segurança, enfim, não falta dinheiro. Agora, o que falta é competência. Gestão, simplesmente. Então não adianta nada você aumentar a carga tributária cada vez que passa, inclusive o novo ministro aí já falou, né, em aumento mais da carga tributária, que o brasileiro já não tem mais aonde, né, suportar esse custo violento. Por quê? Porque se ele tivesse uma carga tributária alta, mas tivesse um retorno, não existe. Então você, para ter uma saúde, você tem que ter um plano de saúde que também tem as suas mazelas. O plano de saúde hoje é um pouco melhorado dependendo, tá, do atendimento público, que às vezes você vai num atendimento, você fica 2, 3 horas para ser atendido. Então, o que acontece? É as mazelas. Problema da saúde, da segurança, problema da educação. Você, para o filho, para ter uma educação, tem que ser um colégio particular. E nesse universo de colégios particulares, de universidades particulares, uma grande maioria também são incompetentes. Então você vê, infelizmente, Fernando Sérgio, o país está abandonado, julgado às traças, mas o culpado disso tudo é você, eleitor. Porque na hora de votar você não escolhe o candidato. A gente pode até errar num candidato, tá? Você não conhece, você vai e vota. Mas o que existe hoje são persistentes os políticos de hoje, já são eternos. Então o que acontece? Se são errados, estão lá, a culpa não é deles, a culpa é nossa, nós é que elegemos. Então o brasileiro tem que ter consciência, né, de, na hora de votar, escolher os candidatos certos. Agora, para isso também, o país tem que ter, né, a educação. A educação que é primordial, fundamental. Enquanto as pessoas não tiverem educação, não tiverem conhecimento, logicamente vai ter esse problema na hora de escolha de um político, porque o voto é um cheque em branco que ele dá. Então o que acontece? Infelizmente a gente vê esses problemas todos no país, que a gente não vê uma luz no túnel rapidamente. Que a gente espera, né? Ô Samira Valente, tem uma pergunta aí para o Dr. Silvio Provenzano? Não tem como a gente sair de crise, da situação em que a gente se encontra, né? Então eu perguntaria para o Dr. Silvio como é, e ele não vai saber responder muito bem isso, como é que a crise bate na saúde. Porque é impossível, por mais que a gente tente ficar, não, eu vou ver com otimismo, eu vou tentar mudar o meu pensamento, vou ver o lado bom de alguma coisa, porque tem tantos lados ruins, alguma coisa boa sempre tem, mas os lados ruins são muitos. Como é que isso bate na saúde em geral do povo brasileiro? Pois é, ele falou muito da insegurança, né? Que é um negócio terrível. Você sai de casa premido. Inclusive eu acho que as próprias notícias são mal escolhidas também. Né? A toda hora se tem uma notícia ruim. Eu conheço várias pessoas que não estão vendo mais telejornais. A culpa não é só dos telejornais. Mas será que também não seria o caso, doutor Silvio, de também fazer um equilíbrio maior entre a notícia ruim e a notícia boa quando acontece, apesar de rara?
Eu acho que o rádio, a televisão, a imprensa escrita, falada, ela tem que retratar a realidade. E se a quantidade de notícias ruins superem muito as notícias boas, para cada vitória da seleção do Tite, a gente tem uma vítima de bala perdida, ou duas, ou três, ou mais. Quatro. Eu, quando vou para o Hospital dos Servidores, eu nunca sei se está havendo conflito no Morro da Providência. Algumas vezes, na semana passada e na anterior, ficamos esperando 1h30 para poder entrar na rua, estacionar o carro, entrar dentro do hospital, porque a Rua Camerino, que é a nossa vizinha de quadra ali, fechada por conta de ações ali no morro. Então, a questão da segurança é uma questão que impacta diretamente na saúde, não só pelo número de acidentes que ocorrem em função dessa guerra urbana que a gente vive, entre as forças policiais, entre os próprios bandidos, porque muitas vezes não é uma ação do BOP, é uma ação de tomada de território, guerra de quadrilha, e isso evidentemente que sobrecarrega as emergências. Com relação à questão da saúde e a falta de recursos, na medicina desde muito cedo a gente aprende a fazer escolhas de Sofia, lembra do filme, né? Priorizar aquilo que é mais importante. Nós trabalhamos muitas vezes sob pressão. Na verdade, não são muitos aqueles que conseguem manter um fino equilíbrio em situações de pressão iminente. Qual que é mais prioritário? Aquele câncer de mama ou aquele câncer de próstata? Porque o recurso que eu tenho me permite naquele dia operar um. Então vamos operar aquele que tem maior chance de sobrevivência, operar aquela pessoa que tem maior chance de, uma vez operada, ter condições de cura, deixar um pouco para depois aquele paciente que seria apenas uma medida paliativa para prolongar a vida. São escolhas difíceis. Isso ocorre no dia a dia. E quando nós temos que tratar um paciente e indicamos determinado antibiótico por ser o melhor, a responsável pela farmácia diz, olha, esse não tem. Aí nós vamos para o nosso guia médico, ver o que tem. Alternativamente, o que pode ser feito. Então, muitas vezes não fazemos uso da droga que seria mais indicada por aquela que existe, que é permitido o tratamento com aquilo. E vejo frequentemente, nos últimos 35 anos, que é o tempo que eu tenho de profissão, críticas ferozes à atividade médica. O médico não é nenhum santo, é um profissional como outro qualquer. Nós temos aquele jogador que é um craque, nós temos aquele jornalista que é absolutamente sério na divulgação da notícia, ou seja, ele vai ao fundo nas fontes, ele não divulga pelo ouvir falar, pelo boato, ele apura a notícia. Eu tenho aquele médico que se compromete com a saúde, e aquele que vai, coloca o dedinho no ponto eletrônico, encaminha-se para a cantina e lá fica falando mal de tudo que acontece no hospital. Quando o paciente chega para ser atendido, muitas vezes eu não vou deixar de tomar meu café e de bater o meu papo aqui discutindo futebol. Temos todos os tipos de profissionais, claro, em qualquer área da atividade humana. Você é o ser humano, né? Zé. Então, eu entendo, eu defendo isso há muito tempo, que o médico deveria ser cobrado pela produtividade. O que é produtividade, senhor? É a quantidade de procedimentos, de atendimentos, bem como a qualidade, a resolutividade. E resolutividade implica em bons resultados, se possível com o menor custo para o Estado. Porque quando eu prescrevo uma determinada droga, quem paga é todo o país. São recursos que vêm exatamente dos impostos que o amigo Fernando Pereira acabou de falar. Esses impostos, questão de gestão, eu concordo totalmente. Dinheiro não tem falta. O que está é sendo desperdiçado, muitas vezes até na própria atividade. Roubado, né? Em alguns casos. Sim, eu particularmente nunca tive uma prova real disso. Temos indícios. A gente percebe muitas vezes, isso em diversos lugares, que determinados materiais de uso corriqueiro, porém a um custo irrisório, eles faltam. Materiais que são de uso esporádico, a um custo elevadíssimo, às vezes sobram. E a gente, evidentemente, como temos um mínimo de inteligência, a gente se pergunta o que leva um gestor a comprar um material que 30 unidades do material, cada um R$89 mil, para um procedimento que nos últimos 2 anos foram feitos 5, e um antibiótico que é de uso diário, está em falta, mas o antibiótico custa de repente R$8 o frasco.
Então é complicado. A gestão, sim, a gestão está coberta de razão. É Problema verdade. de gestão. E aumentar os impostos é aquela história, né? Se você está com o teu cheque virado, eu tenho que ganhar mais. Mas por que não gastar menos? É verdade. Gastar com inteligência. Essa informação é da maior importância. Mas, meu Deus do céu, você vê, Fernando, eles estão querendo diminuir, naturalmente, os ganhos de todos através do imposto, né? Porque, obviamente, é isso. Se você vai pagar mais, você não vê resultados, como disse bem o doutor Silvio, você não vê resultados em termos de retorno para a população. Como é que isso afeta, por exemplo, o profissional de um modo geral? É a mesma coisa que ele citou no caso da medicina. Você, por exemplo, é um empresário da área de seguros, né? A própria insegurança, de uma certa forma, não diminui a possibilidade de fechar negócio e de dar emprego? Não, nesse caso, por exemplo, Fernando Sérgio, o problema do seguro, porque o seguro é aquilo que eu sempre falo, o seguro não é despesa, o seguro é investimento que você faz. E o que aconteceu? Vamos para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nos 3 últimos anos, por exemplo, com o seguro de automóvel, né? Já que a gente estava falando também sobre segurança, o seguro de automóvel. Nos últimos 3 anos, o aumento médio do preço do seguro de automóvel no Rio de Janeiro ficou em torno de 25%. Isso é porque gerado em função da violência, o aumento de roubo, o aumento do assalto, então tudo isso reflete no custo do seguro. E isso é um custo, toda empresa, todo negócio tem seu custo em função dos impostos e do que faz com que gera a produção daquele bem, né? Então, por exemplo, no tocante a imposto, a carga tributária, né, é tão alta que vamos no trabalhador, enquanto o trabalhador recebe um salário de R$1.000, tá? Ele custa para a empresa aproximadamente R$2.100. Então você vê, mais do que o salário que o trabalhador recebe é para impostos, taxas, contribuições. Então você vê como é muito grande, como é perversa a nossa carga. E pelo que eu falei, não há o retorno, né? Não há um retorno. Então a gente tem esse problema, o que o doutor Silvio falou, o problema de gestão, né? Gestão, porque dinheiro não falta. Ele citou o fato lá de ele ter que fazer opções, né? Uma cirurgia para próstata, outra para seios, no caso de câncer, né? Mas se houvesse uma gestão lá de trás, tá? Lá do Ministério da Saúde, e essas competências elas fossem descendo, chegava na parte de ponta, né, que é do hospital, não teria esse problema, não faltaria dinheiro, tá? Porque dinheiro tem, mas é aquela velha história, Fernando Sérgio, o roubo, é o desvio, os apaniguados que são colocados para trabalhar, pessoas incompetentes às vezes, mas são amigos de políticos e têm um emprego lá durante aquele período. E o país, Fernando Sérgio, enquanto ele não sair dessa política, né, de visão dessas pessoas que gerem o país, é difícil a gente sair dessa situação. É verdade. Doutor Silvio, eu tive uma produtora que hoje é minha amiga, mora em Oslo, na Noruega. Durante 4 anos ela foi minha produtora, uma jovenzinha ainda, recém-saída da faculdade, a Aline Raibolt, que eu sempre cito, uma grande produtora, e depois veio mais tarde a Paula Ranieri. E essa menina, ela acabou se casando com um norueguês e foi para a Noruega, e naturalmente teve um plus de vida extraordinário, porque é um dos países de maior IDH que existe no mundo. Não é? Então ela, quando vem aqui, que nos visita, nós ainda não tivemos oportunidade de ir lá, mas um dia iremos, ela nos diz das benesses que o cidadão tem. O imposto é muito alto, mas em contrapartida não paga estudo, não paga universidade. Em contrapartida tem assistência social integral por parte do governo. E ela, no caso, como brasileira, e que chegou e era casada com um norueguês, ela teve uma espécie de um salário, digamos assim, bastante correspondente, simplesmente para estudar norueguês durante 2 anos. Há uma diferença, não? Pois é, aqui a gente não consegue ensinar o português ao nosso povo.
O grande problema do Brasil, há muito tempo eu insisto nessa tecla, e eu acho que isso é consenso com a maioria das pessoas, é a educação. Você sabe que a educação impacta diretamente na minha área de saúde. E o que me motivou a fazer durante muito tempo o programa Serviço de Saúde, orientando, é exatamente a falta de tempo que nós médicos temos no dia a dia para podermos fornecer às pessoas as informações adequadas. Um hábito ruim que nós médicos temos de querer subestimar muitas vezes a inteligência do próximo, achar que não adianta falar porque não vai entender, entende. Se você falar numa linguagem compreensível, né? Inteligível, entende sim, ajuda. Porque a doença, ela é o desequilíbrio do estado de saúde. Esse desequilíbrio muitas vezes tem a sua gênese, a sua origem na falta de conhecimento. O lavar as mãos simplesmente antes de fazer uma refeição, após utilizar o vaso sanitário, coisas simples, diminuiriam muito as parasitoses que nós temos no país. Por quê? Porque o país tem praticamente metade dos domicílios sem o saneamento básico adequado. Então, isso propaga doenças. Nós hoje estamos aqui na iminência do problema da febre amarela dentro do município do Rio de Janeiro. Não temos nenhum caso. Os casos que aconteceram foram fora do município do Rio de Janeiro. Mas por que existe isso? Não é culpa do macaco, não, gente. É culpa do mosquito. É o Aedes aegypti, que já vinha com a dengue nos últimos 20 anos, que depois apareceu com a tal da zika e chikungunya, e que agora, para terror nosso, já que a letalidade é maior, a febre amarela. E nós, na área médica, sempre nos perguntávamos, temos todas as condições, é só vir um viajante de fora contaminado pelo vírus da febre amarela, para o mosquitinho ir lá pegar o vírus e começar a passar para a gente. Porque as condições de controle do vetor não existem. Ninguém se preocupa com a água parada. Ninguém se preocupa em exterminar o foco onde o mosquito pode se reproduzir. E eu não vejo na televisão campanhas por parte do Ministério da Saúde, campanhas que permitam esclarecer a população. Vejo loas ao governo com medidas inclusive... Autoelogios. Pois é, e não vejo coisas básicas. Num momento onde febre amarela pode se tornar um problema, já é em Minas Gerais, já o é também no Espírito Santo, e aqui no Rio de Janeiro estamos tomando medidas preventivas, tentando uma vacinação maior dos grupos selecionados para isso. Mas será que é o suficiente? Doutor Silvio, por que essa vacinação só vai até 69 anos? É isso? Não, 59 anos. Por quê? Qual é a razão? Eu também estou fora. Qual é a razão? A razão é muito simples. Em primeiro lugar, porque a vacina ela é preparada com um vírus vivo. Não é um antígeno de um vírus morto. O vírus vivo, ele é modificado geneticamente porque ele torna a doença mais branda. Sei. Mas você pode, eventualmente, desenvolver uma forma de febre amarela mais leve, aplicando-se a vacina. Isso vai induzir a formação de anticorpos que, em tese, vão permanecer pelo resto da vida, você ficará protegido. Porque é muito melhor você ser infectado por um vírus que vai provocar uma doença mais leve do que se você for infectado pelo vírus verdadeiro com toda a virulência que ele tem, com toda a possibilidade de letalidade. Porém, algumas faixas etárias, mesmo o vírus atenuado, o risco de você poder desenvolver uma forma mais grave é maior. Acima dos 60 anos, particularmente acima dos 70. Se você tiver alguma doença associada que dificulte a tua imunidade, por exemplo, pessoa portadora do HIV, que tenha uma carga viral ainda em atividade, portanto tendo o seu sistema imunológico combatido pelo vírus HIV, que tem uma contagem de linfócitos CD4 menor do que 200, não pode se vacinar. A gestante, que por conta da gravidez tem o seu sistema imunológico alterado, também corre risco. Então não se deve vacinar. Agora, isso tudo muda de posição, e o bom médico, ele não pode ser teimoso, ele tem que ter a flexibilidade de mudar de posição de acordo com as circunstâncias. Se houver uma epidemia, você vai se vacinar, eu vou me vacinar. Gestantes que estão indo para áreas de risco já de epidemia vão se vacinar. Agora, em não tendo, a gente, por prudência, o médico é aquela relação custo-benefício. O risco de você ter uma reação grave à vacina não compensa o benefício de você ficar protegido por algo que é uma ameaça, mas não é uma realidade. Então é isso que o médico analisa na hora de fazer esses programas de vacinação. Evidentemente que quanto mais pessoas forem vacinadas nesse momento preventivamente, vai ser melhor, desde que estejam naquela faixa de 9 meses
até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Muito bem. Eu passei 2 semanas, paciência. O Fernando Pereira, o doutor Silvio falou aqui num determinado momento dessa coisa, a seleção vai bem, não é isso? Foi quem que falou isso? Vai muito bem, vai muito bem. Eu adoro futebol. A seleção está ótima e tal, mas a gente também torce pela seleção, já está classificada, maravilha, está jogando o fim do futebol, lembrando até a época, né, em que nós tínhamos Pelé, Coutinho e outros tantos mais. Tomara que continue assim. Mas a gente não pode se deixar mascarar só pelos eventos esportivos, né? A gente não pode achar, se o Brasil mais uma vez ganhar uma Copa do Mundo, que está resolvido os problemas internos, né? A gente tem que separar o joio do trigo, não é isso? Realmente, Fernando Sérgio, esse problema do esporte, né? Sempre se usou muito, né? A grandeza, por exemplo, do futebol para maquiar e esconder os problemas maiores do país. Isso já é antigo, né? A gente tem falado sobre, por exemplo, o estádio do Maracanã. O estádio do Maracanã hoje está nesse problema sério de abandono. O que se gastou nesse dinheiro do Maracanã? 1 bilhão, dizem, e 300 milhões. Muito mais. Eu me lembro que nos Jogos Pan-Americanos... E já estava reformado. Se gastou uma fortuna no Maracanã. Eu me lembro que eu morava na Tijuca nessa época, e as obras, para agilizarem as obras, aqueles refletores ficavam ligados a noite toda, e eu morava num apartamento que era bem alto, né? Então eu via Tijuca praticamente de baixo ali, e aquela luz era tão forte que ela ia dentro do quarto. Isso no Pan-Americano, né? Se gastou um dinheiro imenso. Depois veio a Copa do Mundo. Aí gastou, botaram tudo abaixo, só deixaram a casca no entorno do Maracanã, e que a gente corria aqui em torno, eu e a Samira, e a gente ficava desviando de obra e falando, meu Deus do céu, mas para que isso? Por que baixa tudo para depois refazer, só deixando no entorno? Mas agora está explicado, né, Fernando Sérgio? Essas operações Lava Jato está colocando tudo à tona, essa roubalheira, esse desvio, não só de Maracanã, mas essas obras todas, metrô, linha 4, a gente vê a última operação ontem da Polícia Federal, né, da Lava Jato, você vê que o Tribunal de Contas do Estado, você vê um absurdo. É o que eu falei, a raposa tomando conta do galinheiro. Que ele é criado para fiscalizar o gasto do governo, o gasto dos impostos suados do povo brasileiro, do carioca, né? Você vê todos presos. Um absurdo um negócio desse. A suspeição, pura e simplesmente, já seria absurda, né? Claro, Meu Deus do céu. Imagine se houver prova, e parece que vai haver. Se não houvesse prova, não estariam presos. Se não havia uma contundência da situação. Olha, eu quero agradecer, quero parabenizar o Fernando Pereira. Ontem foi aniversário dele. Meus sinceros parabéns, Fernando. E quero também, não vou fechar agora o programa, apenas passar a despedida das pessoas, começando pelo Dr. Silvio Provenzano, que eu espero ter a honra de tê-lo mais vezes aqui. Eu fiquei muito feliz com a sua presença, e é uma pessoa que eu admiro, não só pela capacidade que tem a nível de medicina, que eu sei de ouvir contar, né? Não sou cliente dele, mas gostaria muito um dia de ser, né? Porque eu saberia que estava em boas mãos, como também a fluência verbal, né? A voz bonita foi a primeira coisa que a Samira observou, porque na verdade, que bom que ele está na medicina, porque se ele viesse para a locução, ele poderia ser um grande locutor. Ele tem a dicção. Doutor Silvio, muito obrigado. Obrigado a você, Fernando, mais uma vez pela oportunidade, palavras gentis, queridas, e saber que a gente tem uma missão. Eu acho que quando nós estamos aqui nesse mundo, o tempo que nos é dado é para cumprir com algumas metas. Alguns acreditam que pré-estabelecidas. Eu acho que a gente vai estabelecendo-as à medida que o tempo passa. Hoje, uma meta que eu tenho é continuar como multiplicador. Nós pegamos os médicos recém-formados, os chamados residentes, bem como os internos que estão se formando, e procuramos, a partir da nossa experiência, compartilhá-la com eles e tentar fazer que a medicina é, acima de tudo, amor ao próximo. E saber que o médico que num determinado momento, seja por que razão for, não se emocionar com alguma situação ruim do seu paciente, eu acho que ele pega o jaleco dele,
vai ali para a porta do Maracanã. Bem, não temos mais Maracanã. Vai para a porta do Engenhão fazer pipoca. Do Engenhão. Pelo menos para não perder o jaleco. Obrigado, um bom dia para todos. Muito obrigado. Vamos para o trabalho. Muito obrigado. Fernando Pereira, muito obrigado mais uma vez pela presença. Estaremos amanhã no almoço da confraria, se Deus quiser. Confraria, os amigos do rádio, né? Exatamente. Por favor, sua despedida. Foi um prazer mais uma vez estar aqui, a presença aqui do Dr. Silvio, né? Alta competência, né? De palavras, de ensinamentos perfeitos, né? Esse detalhe aí da febre amarela foi muito educacional, né? Obrigado. Os ouvintes que estão participando, né? Eu fiquei sabendo desse detalhe da idade, né? 70 anos, a probabilidade de se pegar... De uma reação vacinal, ela é maior. Quem é alérgico à proteína do ovo pode ter choque anafilático, portanto se recomenda não se vacinar, porque o vírus é cultivado no ovo. E sabe por que é bom de trabalhar no hospital público? Eu ontem tive uma aula maravilhosa da doutora Ana, do serviço de DIP, sobre febre amarela. Então a gente está em aprendizado constante. Que beleza, hein? Então é fantástico isso. É o que o ensino público, o hospital público, ele dá ao médico baixos salários, mas na contrapartida, nós estamos nos reciclando, né, diuturnamente, com profissionais brilhantes. Foi uma aula maravilhosa que nós tivemos ontem, 1h30 falando sobre febre amarela. Deu para aprender muita coisa. Que coisa. Obrigado pelas tuas palavras e parabéns pelo aniversário. Obrigado. E é isso aí. O programa Fernando Sérgio é educação e cultura. Pois é, eu quero agradecer essas figuras tão simpáticas, tão agradáveis, e dizer que é um programa despojado, é um programa simples, é um programa em casa, é um programa de família, que é uma forma de eu agradecer a você ao longo desses 55 anos ininterruptos de rádio e agora através da web. Eu tinha 16 anos quando comecei a fazer imprensa e sequer ainda era formado, e de repente a coisa continuou e não parou mais. De maneira que eu quero falar para você que nós estaremos aqui amanhã, se Deus quiser, a partir de 8 horas da manhã. Muito obrigado de coração. Não se esqueça de ir no YouTube. Você pode ver o programa todo no Facebook ao longo de 1 ou 2 dias e depois a página passa. Então, você vai no YouTube, youtube.com, que estão lá todos os programas que fiz. Então, no youtube.com, quando chega lá em cima, tem pesquisa, aí você escreve Programa Fernando Sérgio. Agora, indo no YouTube, vendo a entrevista do Dr. Silvio Provenzano, vendo a entrevista do Fernando Pereira, não se esqueça de se inscrever. Sabe por quê? Inscrever não custa nada. Geralmente a pessoa leva um susto. Não. Inscrever é como se desse um clique de like, de gostei. Não é? Quando você se inscreve, o YouTube, a cada programa novo, ele informa para você: olha, o Fernando Sérgio está no ar. Eu quero agradecer a você. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo inteiro.